Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Ao corrigir as respostas da questão 7, aquela do arroz com feijão, então, a questão anterior aqui que já está no canal, da primeira fase do vestibular Unicamp, a banca de química constatou que um certo número de candidatos não tem ou não tinham ideia da grandeza representada pela unidade mol. De fundamental importância em química, respostas do tipo 210 mols de arroz apareceram com certa frequência. Então, detalhe, aquela questão a gente deixa lá, é só você entrar no canal que ela vai estar totalmente resolvida. Aqui. Vamos trabalhar com os dados que nos é fornecido aqui nessa questão. Então, ó, 210 mols. Calcule em toneladas correspondente a 210 mols de arroz, admitindo que a massa de 1 grão de arroz seja 20 miligramas. Então tá, pessoal, primeiro, ele não quer adotar, ele não tem que em toneladas, que é o que ele quer. Então a gente tem que ficar esperto aqui, em toneladas. Constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. E um dado muito importante aqui, pessoal. Uma tonelada é a mesma coisa que eu tenho de 1 vezes 10 elevado a menos 9 miligramas. Mas eu não sei de onde que vem esse número. Vamos fazer aqui, ó. Nós temos, ó, miligrama para grama, para quilo e para tonelada. Vamos mudar aqui a cor. Pessoal, de tonelada para quilo, uma tonelada, eu não multiplico, não vai me dar 1000 quilos, eu multiplico por 1000, então não vai ser vezes 10 elevado ao cubo. Se eu pegar de quilo para tonelada, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 10 ao cubo. Tá vendo? Em questão de grandeza, só isso. Grama para quilo, eu divido por 10 ao cubo. E de miligrama para miligrama, miligrama para grama, eu divido por 10 ao cubo, certo, pessoal? Só que eu quero de miligrama para tonelada. Então, o que eu faço, pessoal? De miligrama para tonelada, eu vou dividir por 10, eu mantenho minha base, por isso que eu estou utilizando notação científica. E eu vou somar os meus expoentes aqui, ó. 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Então, eu vou dividir por 10 elevado a 9 aqui, ó, pessoal. Certo? Eu não estou falando aqui, ó, o próprio enunciado não está falando aí, ó, um arroz não pesa 20 miligramas, eu vou dividir por quanto ele aqui, ó? Esse valor que eu achei, ó, 10 elevado a nona. Então, 10 elevado a nona vai ficar como? Eu mantenho o meu número e subo minha base 10. Só que quando eu subo a base 10, eu inverto o meu sinal do expoente. Então, vai ficar 20 vezes 10 elevado a menos nona tonelada. Então, um arroz pesa quanto? 20 vezes 10 elevado a menos nona, menos 9. Então, vamos manter isso daqui. Sabendo a massa de um arroz, convertendo de miligrama para tonelada, a gente vai calcular aqui. Mas primeiro, a gente tem que calcular a quantidade de mols. A constante de Avogadro não vai ser sempre 6 vezes 10 elevado a 23? Isso é uma constante, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 o quê? Arroz. 210 mols, eu vou ter quanto, pessoal? Eu vou ter X. Eu não sei quanto eu tenho em 210 mols. 1 vezes X, X. 210 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Quanto que vai me dar aqui, pessoal? 210 vezes 6 não vai me dar 1.260? Ó, 1.260 vezes 10 elevado a 23. O quê? Arroz. Então, eu tenho bastante. Eu posso deixar esse número assim? Por enquanto eu posso. Não vou
deixar com uma casa só após a vírgula. Na notação científica a gente tem que deixar assim. Mas antes disso, pessoal, vamos deixar o número desse jeito para fazer a questão do cálculo de massa. Olha o cálculo de massa aqui, ele não está falando que um arroz pesa em miligrama, não é 20 miligramas? Só que em toneladas, não é 20 vezes 10 elevado a menos 9 toneladas, que é o que eu quero descobrir? Ele está pedindo em toneladas. Então, eu já fiz a conversão. Um arroz pesa isso em toneladas. 1.260 vezes 10 elevado a 23 arrozes, vamos falar assim, ó, pesa quanto? Y. Faço minha regra de 3. 1 vezes Y. Y. 1.260 vezes 10 elevado a 23 vezes 20 vezes 10 elevado a menos 9. Vou manter a base 10. Deixa eu apagar que ficou feio esse Y aqui. 1.260, pessoal, vezes 20 vai me dar quanto? 25.200. Vezes 10, que é a minha base. Eu somo os expoentes na multiplicação. 23 mais menos 9 é a mesma coisa que 23 menos 9. 23 menos 9 não é 14? Eu posso deixar esse numerão errado, não tá. Mas toda vez que pede, pessoal, quando tem uma notação científica na base 10, a gente tem que deixar apenas um número antes da vírgula e não esse numerão todo. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, minha vírgula começa aqui, 25.200,0. É a mesma coisa. Se eu tenho a minha vírgula aqui, pessoal, eu vou andar o quê, ó? 1, 2, 3, 4 casas. E andando 4 casas aqui, eu vou fazer o quê? Não vai ficar 2,52 vezes 10. Eu não tinha 14, eu andei para a esquerda. Toda vez que eu ando com a minha vírgula para a esquerda, eu somo os expoentes. Então, não vai ficar... Eu não andei 4 casas? 14 mais 4, 18 o quê? Toneladas. Então, eu descobri a quantidade da massa em toneladas que eu tenho em 210 mols. Ótimo, calculamos aqui. Vamos calcular B. Como que eu calculo B aqui, ó? Considerando que o consumo mundial de arroz seja de 3 vezes 10 elevado a 8 toneladas por ano, por quantos anos seria possível alimentar a população mundial com 210 mols de arroz? Expresse também o número de anos em palavras. Pessoal, tá vendo que eu tenho um numerão aí, ó? Só deixa eu separar aqui para não confundir os cálculos. Eu não vou ter aqui, ó, agora um cálculo base. Eu vou ter, ó, 3 vezes 10 elevado a 8 toneladas. Não é o consumo em um ano? Esse número que achamos aqui, ó, que de 12,52 vezes 10 elevado a 18 toneladas, quantos anos ele vai ter? Vamos colocar x. Quanto tempo ele vai durar? 3 vezes 10 elevado a 8 vezes x. 2,52 vezes 10 elevado a 18 vezes 1 é esse mesmo número. Passo 3 vezes 10 elevado à oitava, dividindo. Então, vai ficar x 2,52 vezes 10 elevado a 18 dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 8, desculpa, pessoal, a oitava, vai ficar como? X igual, pego 2,52 e divido por 3, vai me dar 0,84. Vezes 10, eu tenho que manter minha base. Tem uma divisão.
de mesma base. 18 menos 8 vai dar quanto? Não vai me dar 10, pessoal? Eu subtraio os expoentes. Mas eu posso deixar esse número como aqui, ó, como 0? Não. Ele tem que ser maior que 1. Então, eu pego essa vírgula e passo para cá. Vai ficar como essa encrenca aqui, ó? Vai ficar x igual 8,4. Quando eu ando para a esquerda, eu somo meus expoentes. Quando eu ando para a direita, eu subtraio os meus expoentes. Então, vai ficar 8,4 vezes 10 elevado a 9 anos. Opa! Anos. Olha o tanto de anos que eu tenho. 10 elevado a 9 não é a mesma coisa que tonelada que ele está falando aqui, mas eu também posso, pessoal, adotar como 10 elevado a 9 é igual a bilhão. Tá? Fazendo essa conversão. Então, eu também descobri aqui. Só que ele vai pedir para escrever. Então, vamos escrever aqui. Ó. Eu vou ter 8 bilhões e 400 milhões de anos. Olha o numerão que é aqui. Tá certo, pessoal? Então, eu escrevi por extenso o meu nome e achei a quantidade. Porque 8 vezes 10 elevado a 9 não é bilhões? Depois da vírgula é o abaixo, que é milhões. Beleza, pessoal? É um exercício um pouco complicado, extenso, vamos dizer assim. Mas a gente resolveu ele passo a passo aqui. Qualquer coisa, vai pausando para ir entendendo e vai voltando um pouquinho. Tá legal? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!